Bom, boa noite, Roberto aí, pessoal falou assistindo depois. Então a gente inicia, Roberto, a nossa penúltima UC do módulo, né, que é instalação, operação e manutenção do sistema de refrigeração comercial. E depois vai finalizar com o C praticamente do mesmo nome, que é instalação, operação e manutenção do sistema de refrigeração, aí muda, de comercial em industrial. Vou mostrar aqui, compartilhar a tela. Dividido aí, né? Então aqui a gente tem iniciou dia 21/1, né? Na quarta-feira de semana passada, e vai até o dia 3 de março. A gente tem três atividades, as duas sábados e um exercício de carga térmica, eu vou explicar para vocês aí ao longo das aulas. Tem essas aulas distribuídas aí, certo? A gente só não vai ter uma aula aí na terça-feira, que é a terça-feira de carnaval, mas as terças vão estar normais aí, das 19 às 20, né, no horário local aí em Campo Grande. Bom, Você falou terça ou é segunda? Que a gente tem aula na terça? é na, não, perdão, é na segunda. Poxa, desculpa. Foi meu que tocou outra turma aqui, nas segundas-feiras, perdão. É porque na segunda é o segunda vem do carnaval, né? Aí também eu não coloquei o dia 16, aí pulo do dia 9 para o dia 23, depois finalizo no dia 2 do 3, certo? Bom, a parte de sistema de refrigeração comercial, Roberto, faz parte ali, né, um aluno da parte integrante da chamada ali cadeia do frio, né? A cadeia do frio aí, né, é um sistema logístico, né, que vai desde a colheita ali, né, do recolhimento um alimento, passando pelo seu preparo até seu armazenamento, né? No caso, passa pela indústria, pela transformação, até chegar no produto final, né? Até no estoque final, que é para o consumidor final, né? Seja ali um varejo ou um atacado, né? E a refrigeração comercial, a sua intenção ali, né, é principalmente manter o alimento, né, com mínimo de ação de micro-organismos, para manter o nível sensorial, também a segurança alimentar e aumentar aquele chamado vida de prateleira, a gente chama de shelf life, né? Aumenta-se ali o tempo de prateleira do alimento. E o sistema de refrigeração, ele vai ser comum, né? Só que agora ele vai fazer duas funções, né? Se na climatização a gente climatiza para chegar no chamado conforto humano, aqui a gente faz duas ações, que é o resfriamento, quando a gente quer conservar o alimento antes ali da temperatura de fusão da água, antes do 0 grau, e o congelamento, que aí tem a temperatura de fusão, né, de congelamento da água, solidificação, até uma temperatura ali em torno de -20, -30 graus Celsius. Onde, claro, você vai conservar o seu alimento por, né, mais tempo. Aí vão ter aplicações, alguns alimentos você pode resfriar, porém não pode congelar, outros você só consegue congelar se não for fazer um consumo imediato, enfim, aí você não tem como tem que escolher, ou tem alimentos que você pode tanto resfriar quanto congelar, né? Eu vou falar das duas SAPs aí, Roberto, depois eu vou falar dos assuntos aí pertinentes. Vamos para a primeira SAP, que ela chama aí Liga e Desliga. Então vamos ler aqui o contexto e ver o que se pede. Vamos lá, o novo gerente de manutenção do supermercado, ao qual você dá suporte técnico, foi informado do possível mau funcionamento de um dos balcões frigoríficos da área de produtos resfriados, comprometendo a qualidade e segurança dos produtos e podendo colocar em risco a saúde dos clientes. Isso era o funcionário repositor dos produtos percebeu que o equipamento está desligando com muita frequência em um curto período de tempo, e isso está deixando as embalagens suando devido ao aumento da temperatura causado por esses desligamentos e religamentos irregulares, né?
para não ter problemas futuros com os clientes e com a vigilância sanitária, ele solicita que você faça uma inspeção da parte mecânica e elétrica do balcão em questão, verifique a causa do problema e emita um relatório técnico para que seja providenciada a solução cabível. Então, para resolver esse problema, né, o problema do balcão, vai realizar algumas atividades. Então, a primeira etapa que vocês vão fazer lá no presencial é fazer uma inspeção inicial visual em todas as partes mecânicas e elétricas do equipamento. Então, é como se na verdade, ali o professor que ele vai fazer meio que uma simulação, né, desses problemas de fica ligado, ligando e desligando, né? Vocês vão instalar conjunto manifold para realização dos testes de compressão, funcionamento e análise dos parâmetros de pressão do fluido. Realizar os testes elétricos com os instrumentos adequados para verificar a alimentação elétrica. Vocês vão fazer em grupos, né? Vocês vão fazer isso no presencial. A etapa EAD, Roberto, que vocês vão fazer é simplesmente aquilo que vocês fizeram na aula prática, entregar aqui como um relatório. Tudo que vocês fizeram na aula, fazer uma espécie de relato do que foi feito, certo? Pelo menos aí, eu falei 4 páginas, mas acho que 2, 3 aí já é o suficiente. Acho que não precisa mais do que isso. Tudo que vocês fizeram, dá um relato que foi feito aí, certo? Alguma dúvida aí, Roberto? Questionamentos? Não, por enquanto não, né? Tá bem tranquilo. Certo, vamos para a próxima SAP, que é a SAP 2. Ela tem esse nome bem canalizado. Olha lá, o senhor Joaquim Manuel pretende instalar em seu restaurante de produtos orgânicos um sistema de climatização do tipo self-contained, né, o autossuficiente que usa caixa plena com insuflamento direto de ar. Para tal, contratou a empresa na qual você trabalha para realizar a confecção dos dutos de distribuição de ar condicionado por todo o ambiente do restaurante, onde serve seus clientes. Pronto, as medidas já foram todas realizadas. Precisarei agora de um desenho técnico com essas informações para encaminhar ao setor de produção. O chefe de produção, sabendo que você tem conhecimento de desenho técnico, mecânico e arquitetônico, solicita que você faça um desenho de segmentos dos dutos, conforme a tabela de dimensões calculadas pelo engenheiro mecânico. As dimensões poderão ser arredondadas em múltiplos de 5 para menos, quando forem frações menores que 2,5 centímetros, ou para mais, quando forem frações iguais ou maiores que 2,5 centímetros. O engenheiro recomenda que as junções para redução dos diâmetros sejam de, no máximo, 20 centímetros de comprimento. Bom, e aqui a gente tem as dimensões fornecidas pelo engenheiro. Então, o segmento de duto AB, ele tem uma altura de 30 centímetros, largura de 1,10, comprimento de 5 metros. Já o segmento de duto BC, ele vai fazer então ele vai dar uma, na verdade, vai dar aumentada na altura e uma diminuição na largura, né? Então, ele vai aumentar a altura para 1,5, né? 31 centímetros e meio, então vai passar de 30 para 31,5. A largura vai diminuir de 1,10 para 74,6 e o comprimento de 4 metros. E o segmento de duto CD, a altura vai diminuir de novo, vai passar agora para 30 centímetros, a largura vai diminuir mais um pouco, né? 41,6, e o comprimento é de 4 metros. E além disso, vão ser 2 saídas por segmento principal, sendo uma para a esquerda e outra para a direita, nas seguintes dimensões 30 por 30. E 2 metros de comprimentos posicionados antes das junções de redução, né? Ou seja, mais ou menos a 2 metros, mais ou menos no meio assim, né? Aqui mais ou menos 5, aqui também. Bom, então, o que você vai fazer aí, Roberto, seus colegas, vocês vão fazer esse desenho. Se tiver o domínio do CAD, pode fazer no CAD. Se quiser fazer à mão, faz ali com a forma como você interpretou, certo? Ou vocês interpretaram. Pode fazer, então, se for fazer ali no AutoCAD, você vai fazer, então, aquela chamada perspectiva isométrica, né?
nós estivesse fazendo a isometria. Se for fazer aqui à mão, pode fazer à mão também, ó. Eu estou pensando aqui, ó, como eu faria isso aqui à mão. Então, aqui, ó. Passar aqui o... Então, eu tenho aqui, ó. Vou primeiro fazer aqui uma visão de altura e largura. Então, altura aqui de 30, a largura de 1,10. Então, esse é o segmento AB, né? Então, o segmento... praticar o negócio. Se chegar aqui só com as pedras e o caminho, não vai ajudar muito vocês, entendeu? Tem que buscar, cara. Esse é o ponto. 30 centímetros. O segmento BC vai ter um pouquinho maior, vou colocar... Ver que no C0304 já vai estar acima da média, tá? Algumas opções ali que eu não sei porque não foi subir algumas notas. Aí eu já atualizei tudo aqui e tá tudo certo, tá? E agora é só aguardar mesmo os próximos desenvolvimentos e não faltar aqui, ó. Essa aula do dia 31 aqui, do dia 7, aqui tem obrigação de... Segmento BC. Aí o outro tá uma diminuída de novo. Agora vai de 30, só que agora vai de 41,6. Professor, eu consegui tirar algumas dúvidas com o professor presencial, mas às vezes ele não me explicou direito. Então, no dia 2 aqui, ó, já é o momento de você vir comigo aqui e já tirar dúvidas, entendeu? CD, Então, certo? tem que ter fluxo. E agora eu vou fazer como se fosse o trecho, né? Então, eu tenho um trecho aqui, ó, eu vou fazer a visão assim olhando por cima, né? Uma visão superior. Então eu tenho a primeira ali de 1,10. Aí o trecho aqui, olha, é de... Já tá gravando, caso você queira depois ter acesso, tá? Só conferir que tá gravando mesmo. E aí você consegue. Aí o outro trecho aqui, ó, de 74,6. Isso ali seria o processo de fabricação CNC, tá, cara? Esse processo ele é muito importante, né, na hora de a gente ter um bom alinhamento ali referente às etapas detalhadas daquele projeto, tá? Naquele processo de usinagem, produção, seleção de matérias-primas e tudo. Então, nós temos, né, que o planejamento do processo, ele consistir... Então aqui eu tenho o segmento AB, esse outro BC, e esse outro aqui é o CD. Bom, lembrando que ele falou que o trecho aqui, ó, de transição, ele é de 20 centímetros de comprimento. Aqui também, né, 20. E outra coisa que ele falou que mais ou menos no meio aqui assim, ó, tem os dutos, né? Então tem um duto aqui de 30, né? De 30 de largura. Então aqui é 30 centímetros. Mais ou menos no meio aqui também. Sim. 30 centímetros, mais ou menos no meio aqui também. Trinta por 30. Se quiser também, pode fazer a outra vista, uma vista lateral, né? Então, eu tenho então o tamanho aqui, a altura, né? 30. Aí tem um trecho de 5. Ele vai dar uma aumentada aqui na largura, né? Que vai passar de 30 para 31. Ele vai dar uma aumentadinha aqui, certo? Ele vai dar uma aumentada. Aí ele vai 4 metros. Um pouquinho aqui para ficar um pouquinho em proporção.
gente tem que ter em mente também, né? Aí diminui de novo. A gente depende Aí volta para 30 centímetros de altura e mais 4 metros aqui, ó. Aí eu vou ter os dutos, né? Então aqui eu vou ter um duto, aquele de 30 por 30 aqui. Aqui. Aí é a grelha, né? A gente faz. você vai ter que definir o quê? As dimensões, tolerância, Certo? Aí aqui ele é 5 metros. Aqui é 5 metros. Opa, 4. E a gente tem alguns softwares, né, que vão auxiliar isso aí. Inclusive, tem até aqui, ó, deixa eu passar bastante, eu acho. Aqui, ó, aqui a gente tem um videozinho bem tranquilo. E aquele é quadrado, aquele é 30 por 30. Tá retangular, mas é 30 por 30. 30 por 30. E a transição, lembrando sempre que ela tem 20 de comprimento. 20 e 20. Temos essa imagem para poder verificar que nós temos passo a passo. Certo, é a altura que ele é 30, aqui é 31,5, depois ela diminui, igual tá aqui, né? A largura eu já fiz ela aqui, 74, aqui é 1,10, 74, 41,6. Né? Certo? Pode fazer mais ou menos assim, Roberto. Se alguma dúvida aí, questionamento? Bem tranquilo mesmo. Pode. Aí, como foi, pode fazer à mão. Se tiver o domínio, fazer também no AutoCAD, pode fazer também. Do jeito que você achar melhor. Que eu fiz aqui na mão, usando o mouse. Inclusive, não fica lá aquelas coisas. Mas é o importante representar, né? A execução ali. Bom, então vamos passar aí para o conteúdo, né? Bom, então o ciclo, né, de refrigeração comercial, a refrigeração comercial é justamente para resfriar ou congelar o alimento, né, para ser preservado, então das alterações mecânicas, químicas, bioquímicas e microbiológicas que são alterações aí que aceleram sua degradação. Então, evitando isso, eu mantenho, principalmente qualidade nutritiva e sensorial. O principal, não, além da mecânica, principalmente as ações bioquímicas e microbiológicas ali dos micro-organismos, né? Claro, o resfriamento, o congelamento, ele não é bactericida, você não elimina os micro-organismos, porém você retarda, você freia, né, o tanto quanto possível a proliferação, né, mantendo esse alimento um tempo de validade um pouco mais prolongado que se ele tivesse in natura, né, naturalmente ali no ambiente. E essa régua aqui, ela é a faixa de temperatura ideal de multiplicação de alguns micro-organismos. Então, por exemplo, antes da solidificação da água, no 0 graus Celsius, por exemplo, a 10 graus eu tenho a produção de toxina, do Clostridium botulinum e do Staphylococcus. Eu tenho também a multiplicação de Staphylococcus a 6,7 e a 6,5 do Clostridium botulinum, a Salmonella 5,2 e a 3,3 a produção de toxinas. E o 0 graus ainda tem um risco devido ao crescimento de atividades bactérias causadoras de intoxicações alimentares. Então, por mais que você prepare seu alimento, com toda ali, por exemplo, faz aquela ultra fervura alta e depois aquele choque térmico, você não elimina 100% dos micro-organismos, alguns ainda ficam, permanecem. Então, você não consegue eliminar 100%, mas o máximo que se consegue, melhor. E mesmo abaixo da temperatura de solidificação da água, por exemplo, para -8, você ainda tem a multiplicação de bactérias, leveduras e até mofos. Então, não necessariamente foi você congelar, não é que você refrigerar, você elimina. Não, você só retarda a ação de degradação do alimento por esses micro-organismos. E a -18 a -20, que é uma das temperaturas máximas, até -30, você retarda o máximo ali a reação química. É considerado nulo, mas só para efeito didático. Porém, a gente sabe que na prática ainda está tendo. Tanto que você congelar não quer dizer que seu alimento não vai ter mais prazo de validade. Ele tem, porém, né, você estende o tanto quanto possível. Né?
E para refrigeração, né? Na época, para os países frios, colocava ali o alimento pelo gelo, né? Já em temperaturas maiores ou em estações quentes, já se fazia desidratação. Eles viram que a água era um principal meio ali dos micro-organismos se multiplicar. Então, da forma era pela salga, né? Que era a desidratação ali do alimento. Depois, né, o condimento ali da máquina a vapor, do ciclo de Carnot, teve-se então a concepção do nosso sistema que a gente tem hoje, né, por compressão a vapor, né, que é os 4 dispositivos básicos que a gente tem, né. Então, vamos iniciar aí tudo ali pelo compressor, né, onde eu recebo meu fluido de preferência superaquecido, né, para não chegar líquido aqui. Então, ele comprime, elevando temperatura e pressão. Ele já vem com o calor que já veio trocado lá do evaporador, e quando ele se comprime, ele aumenta essa temperatura e também sua pressão. Então, eu preciso retirar esse calor, eu vou fazer pela troca de calor com o condensador. Então, com o condensador, eu mudo sua fase, né, passando de vapor para líquido, só que aqui é um líquido de alta pressão ainda. E eu preciso resfriar o tanto quanto possível, né? Então, ao mesmo tempo que eu preciso trocar o calor, passar de vapor para líquido, eu preciso diminuir o tanto quanto possível. Porque ao passar pela válvula de expansão, onde eu vou aliviar a pressão, ele tem uma temperatura a mínima possível, a menor possível, para eu ter o melhor, né, a máxima faixa de troca de calor aqui no evaporador, onde eu melhoro a sua troca aqui. Então, aliviei a pressão. Vou ter ali um pouco de mistura de líquido vapor, só que na maioria dessa mistura a porcentagem maior é de líquido, porque se eu tiver muito vapor, é problema, né? Porque eu não vou ter a melhor eficiência do evaporador, preciso ter no máximo conteúdo de líquido. Porque quando eu alivio a pressão, um pouco de gás ali, né, um pouco de vapor vai se formar. Porém, esse vapor ali, se eu minimizar, melhor. Aí passo pelo evaporador, vou trocar ali de estado, vai passar de líquido para vapor a baixa pressão, onde vai chegar no compressor e meu ciclo se reinicia. Só que a gente tem que lembrar também que no compressor, quando a gente projeta, a gente faz ele no ciclo ideal, né? No ciclo ideal, ele é considerado um processo isentrópico. Só que na realidade ele não é um processo politrópico, né? Então ele muda sua entropia quando passa antes e ele vai depois ali do compressor. Então, né, é claro que quando se projeta, a gente projeta com, vamos dizer assim, o ciclo ideal. Porém, ali o fabricante ele vai fornecer esses rendimentos, que é o rendimento isentrópico ou adiabático e também o rendimento volumétrico, que aí sim você consegue obter essa potência real de compressor por esses rendimentos, tanto o rendimento isentrópico quanto o adiabático. Aí sim eu consigo mensurar de forma real qual que é a potência que eu preciso do meu compressor, né? Que é dado pela vazão em massa vezes o trabalho, né? A vazão em massa de refrigerante, pelo trabalho de compressão, e também a rendimento, né, volumétrico e isentrópico, né? O rendimento volumétrico é lá na câmara de compressão e o isentrópico, né, quando ele aumenta temperatura e pressão de forma isentrópica. Bom, e como a gente viu, né, a gente tem dois trocadores de calor, né, no sistema. É o evaporador e o condensador, onde ambos vão passar o calor latente, porque é onde faz a mudança de estado, né? Então, por exemplo, no condensador, o meu fluido que está como líquido passa, ou como vapor passa para líquido, e no evaporador ele entra líquido e sai vapor, né? E a maior parcela dessa troca de calor é quando ele faz a mudança de estado. Ele vai ter um calor sensível, porém o calor sensível é uma fração muito pequena. Então vai ser um pouquinho ali de calor sensível, a maior parte desse calor vai ser pela mudança de estado e uma outra de calor sensível
No caso do evaporador, é aquela fração para poder aumentar a temperatura do fluido ali, para ele passar de vapor saturado para vapor superaquecido. Então, ele é para aumentar ali, né, para garantir que o meu compressor não receba líquido ali, né? A gente sabe que de todos os compressores que tem existentes aí no mercado, somente o compressor parafuso tolera trabalhar ele no estado líquido, os restantes nenhum tolera, né? Até porque o fluido no estado líquido ele é incompressível, então ele, de toda forma, ele sobrecarrega e estraga de forma prematura o meu compressor. Né? Bom, e quando eu falo, então, no quantidade de calor que é dissipada para o meio externo, né? Ou seja, o tanto de calor ali, né, joule, watt, por metro quadrado ali, por tempo, a gente chama de efeito calorífico, né? É a diferença de entalpia entre a saída e a entrada no meu condensador, né? A gente pega isso por esses dados aqui, né? Então, quando a gente tem aqui então, quando a gente tem o ciclo ideal, então aqui é a pressão pela entalpia. Aí aqui eu tenho. E aqui eu tenho o meu ciclo, né? Então tem meu ciclo, onde eu tenho os pontos 1, 2, 3 e 4. Aqui é a minha linha de baixa, né? Aqui é a linha de baixa pressão. Aqui onde eu encontro o meu evaporador. Aqui onde eu tenho a alta pressão e onde encontra-se o meu condensador. E aqui onde faz o trabalho, que é o compressor, né? Onde eleva a pressão ali. Então, é o compressor. Então, desses pontos aqui, a gente pode tratar que é o ponto de entrada do condensador e de saída do condensador ali. Então, essa diferença de entalpia do ponto 3 com o ponto 2, eu acho a sua capacidade calorífica ali do meu condensador. Né? É o chamado efeito calorífico. Então, como eu falei, ó, no condensador, ó, do condensador, 7,5 aqui, ó, então ele vem de lá para cá, né? Então, seja, de 7,5 a 12,5% do volume desse quantidade aí de calor sensível para desuperaquecer o fluido. Então, a gente lembra que o meu fluido vem aqui a alta pressão superaquecido. Tá vendo que ele está por fora aqui, ó? Que ele é um vapor superaquecido. Que ele é um vapor superaquecido. Né? Então, eu preciso desuperaquecer antes de condensar, né? Até porque eu preciso diminuir sua temperatura. Eu vou fazer isso pelo calor sensível. Aí essa parcela de fato aqui, que vai ser de 70% a 90%, vai condensar. Então, essa parte aqui que o meu fluido muda de estado. Então, quando ele muda de estado, ele muda a pressão constante. A gente sabe que isso não ocorre de fato, porque o meu fluido está escoando dentro de uma tubulação, ele vai ter uma leve perda de carga aqui, né? Porque o meu fluido escoando, fluido sob atrito, gera perda de carga, que é a perda de pressão. Então, ele ocorre idealmente a pressão constante, e esse outro parcela aqui de calor sensível, que é de 2,5 a 7,5%, desse calor é para sub-resfriar, ou seja, depois que eu condensei, eu preciso diminuir ali, então, tanto quanto possível, antes dele chegar lá no dispositivo de expansão e passar pelo evaporador. Porque se eu diminuir isso, quanto mais eu retirar calor e diminuir a temperatura, melhor. Eu vou conseguir melhorar a troca térmica lá no evaporador. Então, é de 2,5 para diminuir o tanto quanto possível. Então, em tese, esse fluido que está aqui, idealmente como líquido saturado, ele vai sair um pouquinho para fora aqui. Ele vai sair como um líquido comprimido. Então, ele sai um pouquinho para fora aqui, ó. Então, ele é um chamado de líquido comprimido.
Bom, no dispositivo de expansão, como ele chega lá saturado ou até subresfriado, chega ali no dispositivo de expansão para poder o que? Aliviar a pressão, porque ali na linha de alta ele está com uma pressão alta. E por estar com pressão alta, por consequência também esse fluido está rápido, ele está acelerado, ele está, vamos dizer assim, correndo em alta velocidade. Então, eu preciso diminuir sua pressão, diminuir sua velocidade. Eu faço isso pelo dispositivo de expansão. Bom, então de forma ideal, o que que acontece? Ele vai ocorrer com a mesma entalpia, só que idealmente isso não acontece. Ele vai ter um pequeno deslocamento aqui, ó. Então ele não vai ocorrer entalpia constante, ele vai ter uma diferençazinha de entalpia aqui. Então, quando ele entra aqui, lógico que ele vai entrar dentro dessa região aqui, ó, que é líquido mais vapor, né? Então, por ter líquido mais vapor, ele vai ter então uma mistura. E claro, então quanto mais para o lado direito que eu tiver, mais vapor ele tem. Quanto mais para a esquerda, mais conteúdo de líquido. Então eu tenho que fazer o deslocamento aqui do dispositivo de expansão, não vir tanto para a direita, ou ele ficar aqui ou deslocar mais para a esquerda, deslocar ele mais para cá, porque aí eu aumento o conteúdo de líquido e diminuo de vapor. Porque se eu aumentar muito o conteúdo de vapor, eu diminuo então a eficiência de troca do evaporador. Eu perco então eficiência de troca de calor e meu sistema fica prejudicado. Então eu tenho que deslocar ele o máximo aqui para a esquerda. Esse vapor então, ó, que se forma, né? Então parte desse fluido vai mudar de estado, ou seja, ele vai se vaporizar. Isso não tem como você conseguir aliviando a pressão, ele ficar ainda líquido. Então ele vai formar esse vapor. E só que essa queda de pressão, ela não pode ser muito abrupta. Quanto maior essa queda de pressão, né, se aumentar demais a queda, esse delta P, vai aumentar então a formação de vapor, e esse vapor é vapor de flash. Esse vapor de flash, geralmente ele é utilizado em alguns sistemas lá no evaporador, por exemplo, para degelo. Posso usar para degelo. A gente vai ver isso mais na frente. Como diz, não é de todo ruim, né? Ele vai ter a gente vai ter uma utilização aí. Bom, então ao deixar, né, no estado saturado, ocorre o processo de evaporação do fluido, que se encontra no estado líquido, no meio da retirada do calor do meio a ser resfriado. Então, esse meio pode ser, por exemplo, uma câmara fria, uma água para produção de gelo ou interior do balcão, uma ilha de congelados. Então, toda a utilização que a gente vê, por exemplo, no comércio, né? Pode ser na câmara fria, pode ser numa água para produção de gelo, se o mercado tiver, ou interior do balcão expositor, né? Seja ele vertical ou horizontal. Bom, e ele chegando lá no evaporador, né? Então, ele líquido, ele vai chegar lá no evaporador. Então, todo o calor que ele recolhe do meio, né? Ou seja, que ele consegue congelar o meio, resfriar o meio, a gente chama de efeito frigorífico, é o tanto que ele consegue absorver de calor do meio. Então, quando a gente fala efeito frigorífico, é o efeito né, a capacidade do meio evaporador. No caso ali do sistema de climatização, a gente fala que é a capacidade de retirada de calor por unidade de tempo, no caso BTU hora, né? Então fala 9.000 BTUs, 12.000, 18.000, 24, 36.000, assim por diante, né? E aqui a gente tem, ó, a troca, né, entre ar e fluido refrigerante. Então a gente vai ter uma parte que ele vai trocar, né, de estado e vai passar então de líquido para vapor, e, um, e uma parcela desse de calor sensível vai ser utilizada ali para quê? Para superaquecer o meu fluido, para evitar que ele chegue como tem algum estado de líquido ali, uma menor parcela que seja, para chegar no compressor e proteger o compressor, né? Então, essa parcela, quanto ali eu conseguir superaquecer, melhor. Não necessariamente superaquecer demais o meu fluido mas ele é favorável. Geralmente não é tanto assim.
Tem um limite ali, dependendo do seu fluido de trabalho, que dá para fazer a troca de calor ou não. Bom, estamos passando para a próxima ali. Bom, e como eu falei, né, a gente tem esse diagrama pressão e entalpia, que eu até mostrei ali, que é o diagrama de Mollier, né, onde a gente relaciona todas as condições do meu fluido, né. Então a gente tem ali, por exemplo, esse diagrama aqui, ó, cada fluido tem suas características. Então, por exemplo, esse aqui é a região de limite do meu fluido, né, refrigerante. Então, por exemplo, nessa região é onde tem a coexistência de líquido mais vapor, sendo que mais para a direita ele está como vapor e mais para a esquerda ele está como líquido, né? Então aqui aumento, diminuo a proporção de vapor e aqui aumenta a proporção de vapor. Tanto que aqui, ó, quando está em cima dessa linha do ponto crítico para cá, para a direita, o meu título é igual a 1, ou seja, 100% do conteúdo do fluido refrigerante é vapor. Já aqui, ó, do ponto crítico para a esquerda, se eu aqui o título aqui em cima dessa linha, o título é 0, ou seja, eu tenho 0% de vapor e 100% de líquido. Logo aqui, ó, essa região ela é de líquido saturado. Ao passar do ponto crítico para a esquerda, fora aqui da região de saturação, aqui o meu vapor ele é superaquecido. E do ponto crítico para a esquerda, aqui é chamado de líquido subresfriado ou de líquido comprimido. Então, é as denominações que a gente tem no diagrama de Mollier. Isso vale para qualquer fluido. Os valores vão mudar, né, de refrigerante para refrigerante. Bom, e aqui a gente tem as linhas, né? Por exemplo, essa linha aqui, ó, é a linha de entropia. Essa aqui é de volume específico. E essa outra que passa aqui por dentro, ela é de temperatura, é chamada de linha isotérmica. Então, toda essa linha aqui é igual. Então, o diagrama de Mollier, se você for ver ele mesmo, ele tem um monte de informação bem carregado. Tem um software que eu utilizo, o pessoal também utiliza, a gente chama esse daqui, ó, o CATT. TT3, deixa eu ver aqui se aparece. Aqui, ó, Computer Aided Thermodynamic Tables. Então, o que que ele faz? Ele pega esse diagrama aqui, ele está pelo diagrama temperatura por entropia, mas eu posso mudar aqui, ó. Posso pegar, ó, pressão por volume ou de saturação também. Então, vou pegar geral. Você pode mudar, ó. Aqui é pressão volume específico ou temperatura entropia. E posso pegar os dados, ó. Então, vamos supor aqui, ó, eu quero pegar, por exemplo, aqui eu estou com R410, né? O R410, eu vou pegar ali uma temperatura de condensação ali de 35 graus e vou considerar ele o título, colocar temperatura e título. O título está como vapor saturado, ó. Aí eu consigo, a partir desses dois dados aqui, eu posso achar a pressão em megapascal, o volume específico, a entalpia específica e a entropia específica. Dou um OK aqui, ó lá, aí eu tenho todas as... Então, por 35 graus, ele está então uma pressão de 2,14 megapascal, volume específico 0,0124 metro cúbico por quilograma, a entalpia, né, energia interna 259,8, a entalpia 283,9 kJ por quilograma e a entropia específica 0,9671. Posso pegar de um outro fluido. Então, posso vir aqui, ó, tá vendo? Água, refrigerante. Eu vou pegar então aqui ó, o R134A. Vou colocar as mesmas condições, ó, temperatura 35 graus e vapor saturado. Ele vai ter outras características, então ele vai ter uma pressão lá de 0,887 megapascal, o volume específico de 0,02303 metros cúbicos por quilograma, energia interna já mais alta, 396,8 kJ por quilograma, a entalpia de 417,2,
e a entropia de 1,713. Então, cada fluido vai me dar uma característica distinta. Então, aqui eu tenho para eu preciso sempre de 2 dados de referência para puxar o resto. E o diagrama de Mollier, aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Certo? Então, esse é o diagrama de Mollier, que a partir dele eu traço o ciclo termodinâmico do meu sistema de refrigeração. Então, voltando aqui, que é justamente o meu ciclo ideal. Então, aqui é o meu ciclo ideal, onde ele entra como no compressor como vapor saturado, ele superaquece, depois ele troca calor no condensador, passando de vapor para líquido, ele sai como líquido saturado, e de forma isoentálpica, ele vai entrar dentro da região de líquido mais vapor com mais líquido do que vapor, onde ele passa pelo evaporador e o meu ciclo recomeça. Então, idealmente, o que está acontecendo? No processo de 1 para 2 é a chamada compressão adiabática reversível, e também ela ocorre de forma isoentrópica, ou seja, a mesma entropia. Então, a potência mecânica ideal é a vazão em massa e a diferença de entalpia. A entalpia do ponto 2 menos a entalpia do ponto 1 vezes a vazão em massa. Já o processo de 2 para 3, ele cede calor para o meio, ou seja, ele está passando pelo condensador. Então, o calor é rejeitado para o meio. A pressão constante, né? Isso idealmente. E a pressão ali, a potência calorífica, né? Então, a capacidade calorífica é a vazão em massa vezes a entalpia do ponto 3 menos a entalpia do ponto 2, ou 2 menos o 3. Se der negativo, não tem problema. Você faz isso em módulo, que pega o sinal trocado. Aí do 4 por 1, a expansão é a entalpia constante, né, na válvula de expansão, então a entalpia do ponto 4 é igual à entalpia do ponto 3, e o processo de 1 para 4 é justamente a capacidade frigorífica, então tanto de calor que eu preciso retirar ali para refrigerar o meio. E a potência, então, frigorífica, ou chamada carga térmica, né, do meu sistema, é a vazão em massa vezes a entalpia do ponto 1 menos a entalpia do ponto 4, que é a capacidade calorífica. Então, eu preciso de conhecer os pontos de entalpia do ponto 1, 2, 3 e 4. A partir dele, eu tenho, então, a potência do compressor, a capacidade do condensador e a capacidade do meu evaporador. Claro, tudo isso de forma ideal, né? Mas lembrando que todos os fabricantes, quando vão idealizar os seus produtos, desse ciclo aqui. Ele vai ter desvios? Sim, só que os desvios são bem pequenos. Se esse desvio for pequeno, quer dizer que o meu projeto foi bem feito. Então, eu consegui escolher bem condensador, compressor, né, o evaporador e as válvulas, né, seja de expansão. Agora, se divergiu muito, errei alguma coisa, ou a minha tubulação está muito extensa, ou a dimensão, né, o diâmetro do tubo está muito grande ou muito pequeno, ou seja, fiz algumas coisas ali que o meu sistema real ficou muito divergente do meu ciclo ideal. Ou seja, alguma coisa ali tem que ser revista no cálculo. Ah, mas tem problema se divergir muito? Tem, porque o seu sistema vai gastar muito. O seu sistema não vai ter a devida eficiência, ou seja, o seu devido COP, né? A eficiência vai ser muito baixa. E o gasto de energia vai ser muito grande para ou climatizar ou refrigerar o sistema. Então, não é conveniente. Eu preciso fazer com que ele fique o mais próximo possível do meu ciclo ideal. Quanto mais próximo, melhor. Eu estava usando um óculos, um capacete aqui. Tudo isso inclui, né? Então, como eu falei, né, o ciclo aí, ó, aí está o ciclo real, ó. Aqui para efeito didático ele está bem exagerado. Por exemplo, se eu fizesse um projeto e esse ciclo real saísse desse jeito, com certeza alguma coisa ali
passou despercebido, né? Ou dimensionou errado, ou fez uma escolha errada ali, ou fez alguma consideração errada. Porque aqui geralmente é bem próximo, é muito sutil, fica quase em cima do ciclo ideal. Então, como é que é o meu ciclo real aqui? Então, como eu falei, nos trocadores de calor, seja no condensador ou no evaporador, meu sistema não ocorre a pressão constante, porque ali lembra que é uma serpentina, e meu fluido está escoando dentro dessa serpentina, dessa tubulação. Essa tubulação ela vai gerar um atrito que vai gerar perda de pressão. Então, essa perda de pressão ela é inevitável. E ela precisa ser contabilizada de qualquer forma, porque quem vai fazer esse sistema bombear aqui é o compressor. Então, meu compressor precisa ter a potência necessária também para vencer a tubulação, né? Seja ela retilínea ou através das curvas ou através das válvulas, né? Que é a perda de carga, que a gente chama de perda de carga distribuída, que é em função do trecho de reto, né? Trecho reto de tubo e também das chamadas perdas localizadas, né, que a gente chama de singularidade. Então, leve isso em consideração. Isso vale tanto para o evaporador quanto para o condensador. Então, essa perda ela é inevitável. Outra coisa que eu preciso também é superaquecer o meu fluido, porque aqui ele está com vapor saturado. Mesmo ele com vapor saturado, eu não tenho garantia que ele vai estar com líquido, né? Com algum resquício de líquido. O que eu preciso? Aumentar uma temperatura de certa forma que eu superaqueço. Então eu vou extrapolar ele do diagrama de saturação, né? Sair do vapor saturado para um vapor superaquecido. Bom, então superaqueci, o meu processo agora vai passar para o compressor. E, idealmente, ele ocorre a entropia constante. Porém, a gente sabe que não é, ele vai ter uma mudança de entropia, então ele vai ter um aumento da entropia. Então, ele aumenta a sua pressão e temperatura. Então, ele vai passar agora da linha de baixa para a linha de alta pressão. No condensador, ocorre da mesma forma que no evaporador. Então, eu preciso trocar de calor, não é a pressão constante, porque o meu fluido está sob escoamento dentro de uma tubulação. Está sujeito a atrito, a perda de pressão. Então, ele vai passar de líquido, de vapor para líquido, e ele também vai subresfriar. Então, eu preciso resfriar o tanto quanto possível para ele ter um mínimo de temperatura para aumentar ali, né, o meu delta T de temperatura para trocar ali com o meio, né, lá no evaporador. Então, eu subresfrio o tanto quanto possível esse fluido que passa no meu condensador. E do 3 para o 4, ele vai ter, aqui está falando que ele está isoentálpico, mas ele tem uma certa inclinação para a direita aqui, ó. Então ele inclina um pouquinho para a direita porque ele aumenta a sua entalpia, ele não é isoentálpico. É sutil, pode até considerar isentálpico, mas ele tem essa inclinação, logo ele aumenta aqui. Então o que eu preciso evitar? Eu jogo o máximo aqui, ó, porque no momento que ele entrar aqui, ele esteja mais aqui para o lado esquerdo, né, na região de líquido, como eu falei, não pode ser mais vapor. Se entrar mais vapor, você perde a eficiência de evaporação. Então eu desloco o máximo aqui para entrar como conteúdo de líquido. Aí passa pelo evaporador e o ciclo recomeça. O pessoal chegava para vender você fornecer um produto, alguma coisa. Bom, E tipo, não tinha falta nenhum dentro ele tinha espaço. então daqueles dados ali, né, do efeito frigorífico, do efeito mecânico, né, então entre a relação entre a potência frigorífica e a potência mecânica, eu vou ter o chamado COP, que é o coeficiente de performance. Em máquinas térmicas, que geralmente é ao contrário, né, a partir de uma fonte ali de calor, ela me gera um trabalho, então o motor me gera trabalho, né, numa máquina térmica. Aqui, ao contrário, eu insiro o trabalho para ele fazer o processo reverso e retirar calor do meio, né? Geralmente na máquina é o contrário, ela é uma fonte quente, né? Gera o calor, ela gera um calor e o que pode desprezar vai para a fonte fria, né? Isso a gente fala de uma máquina de Carnot ideal. Aí é o contrário, aí é o trabalho, a eficiência dado pela relação entre o trabalho e a fonte quente, né? O efeito calorífico, potência calorífica.
Aí essa potência é dado em termos entre 0 e 1, ou seja, entre 0 e 100%. Já no sistema de refrigeração, como é o contrário, eu estou fazendo o processo reverso, eu estou injetando o trabalho para poder fazer o processo reverso, aí ele aumenta, ao invés de ser de 0, entre 0 e 1, é de 1 para cima. Então, quanto maior, né, mais afastado da unidade, melhor é o meu sistema de refrigeração, seja ele de climatização ou refrigeração em si. Então, COP é dado por essa relação, que é a potência frigorífica pela potência mecânica, ou seja, é a relação entre a evaporação ali do evaporador pela potência do meu compressor. Certo, Roberto? Então era isso que eu queria falar aí com vocês aí hoje. Tem alguma dúvida, questionamento, Roberto? Só Tudo ok. certinho? Então eu vou finalizando a aula aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, só me procurar. Bom, vou desejar a você então, Roberto, uma boa noite. Que com Deus até a próxima semana. Obrigado. Tchau.